Olá, Sam. Boa noite. Eu me chamo André e moro em Palmas, que fica no Tocantins. Sou natural do interior de Guaraí, também situado no mesmo estado de Tocantins. Foi lá que eu e meu irmão vimos um lobisomem. Tudo ocorreu na metade da década de 80. Eu morava com meus pais em uma fazenda, onde nasci e me criei. Além de mim, meus pais tiveram mais 3 filhos. Eu sou a primeira e única filha mulher. Depois veio o João, que é 2 anos mais novo que eu. Logo depois o Zeca e o Mateus, que eram os caçulas da minha família. Morávamos naquela fazenda porque meu pai era o caseiro de lá. Nossa vida era calma e muito boa, sem grandes preocupações. Até que aquela fera apareceu. Naquela fazenda fazíamos várias coisas. Tirávamos leite das vacas, limpávamos o coxo, dávamos milho às galinhas e no restante do dia passeávamos a cavalo. Quando tínhamos tempo sobrando, saíamos para caçar, mas só por diversão. À noite, íamos até a casa de Dona Lúcia, uma senhora que morava lá perto e que tinha uma televisão. A nossa diversão era assistir TV. Era muito bom, pois era algo muito novo. E sempre íamos até a casa dela às 7 da noite, voltando para casa às 9. Apesar de sempre sairmos sozinhos, nunca aconteceu nada conosco, até aquela noite, em que o lobisomem correu atrás da gente. Tudo começou quando o dono da fazenda veio falar com meu pai. Ele foi até nossa casa para conversar sobre algo macabro, e eu ouvi aquele diálogo assustador entre os dois. O homem chegou no finalzinho da tarde e foi bem direto. Oba, boa tarde. Antônio, está sabendo do bicho que anda aparecendo por essas bandas? Estávamos todos na sala e ficamos curiosos com a fala dele. Meu pai se levantou e saiu de casa para conversar longe da gente. Mas eu, muito curiosa, corri para escutar. Meu pai respondeu ao homem dizendo que não sabia de nada. Foi então que o dono da fazenda continuou. Na noite passada, quando meu filho vinha para casa, ele disse que viu um bicho correndo lá no meio do mato, bem próximo da fazenda. Era uma coisa grande e tinha um corpo cheio de pelos. Acho que é um lobisomem. Meu pai, que só estava ouvindo, respondeu. Pode ser mesmo. Vou chamar o Luiz para ficarmos de tocaia. Se ele aparecer, a gente afugenta o bicho para longe daqui. O homem confirmou com a cabeça e foi embora. Meu pai entrou em casa e começou a arrumar a sua espingarda. Naquelas alturas eu nunca tinha ouvido falar sobre lobisomem e achava que era algum tipo de animal, pois todos estavam falando normal. O meu pai, enquanto limpava sua espingarda, pediu para minha mãe fechar as portas mais cedo e que ninguém saísse naquela noite. Não era costume ele ter esse tipo de atitude, pois normalmente ficávamos até tarde fora de casa. E nunca íamos dormir cedo, mas, por algum motivo, ele pediu para fazermos aquilo. Então minha mãe fez o que ele disse, e antes do anoitecer, fechou todas as portas. Ficamos dentro de casa, brincando entre nós e com muita vontade de ir até a casa de Dona Lúcia para assistir TV. Fizemos tudo bem cedo. E às 9 horas da noite já estávamos dormindo. De manhã, quando minha mãe me acordou para fazer o café, eu me levantei bem cedo. E foi nessa hora que meu pai voltou para casa. Ele entrou com um olhar preocupado, tomou uma xícara de café e logo saiu, para poder cuidar das vacas, só voltando às 11 horas, hora em que almoçou e depois capotou na rede. Meu pai só acordou perto do anoitecer. E novamente pediu para trancarmos tudo bem cedo e saiu de casa com sua espingarda. Então minha mãe novamente fez o que ele disse
e ficamos nessa sina por uns 3 dias. Meu irmão e eu, com muita vontade de assistir TV, resolvemos sair escondidos, pois já não estávamos aguentando só ficar em casa. Mas foi por essa decisão que tomamos que vimos aquela criatura. Na quarta noite, meu pai novamente saiu perto do anoitecer e pediu para fazermos como de sempre. Minha mãe fez e nós fizemos tudo como ele disse. Porém, por volta das 8 horas, enquanto todos dormiam, meu irmão e eu resolvemos sair para irmos até a casa de Dona Lúcia. Mal sabíamos que íamos ver um lobisomem. Às 8, depois que todos dormiam, meu irmão João e eu saímos sozinhos na escuridão da noite. Saímos a pé para não chamar muita atenção, pois meu pai estava lá fora. O trecho até a casa de Dona Lúcia era muito pequeno, mas era um local com muita mata, com uma pequena trilha no meio. Conhecíamos bem a região, então não foi difícil para chegar. Seguimos bem rápido para poder assistir TV. Foi então que começamos a sentir um cheiro forte de ovo podre. Na hora me deu vontade de vomitar, pois era um cheiro muito ruim. Mas isso nem foi o pior, pois logo depois começamos a ouvir um rosnado vindo lá na frente do caminho, bem perto da casa de Dona Lúcia. Quando ouvi aquilo, minhas pernas ficaram bambas e não senti mais vontade de andar. Mas meu irmão insistiu que continuássemos, pois aquilo poderia ser uma raposa. Mas aquele rosnado não era de raposa. Não demorou muito para sentirmos algo vindo lentamente em nossa direção. Foi aí que meu irmão começou a ficar com medo, e então falou assim: "Bora correr, Andréia. Tem uma coisa ali na frente, e está vindo para cá." Eu, travada de medo, não conseguia me mover, e aquela coisa só ia ficando cada vez mais próximo da gente. Em um ato de desespero, comecei a gritar por socorro. Assim que gritei, o bicho que vinha lentamente começou a correr bem rápido em nossa direção. Foi aí que, no instinto de sobrevivência, consegui me mover, e então comecei a correr junto com meu irmão, voltando bem rápido para casa. Não corremos muito, pois ouvimos 2 estampidos de tiro. Era nosso pai, que vinha com o Luiz e outro caseiro. Eles vinham pelo mesmo caminho que a gente, e o bicho que vinha correndo continuava em nossa direção. Meu pai atirou novamente, e só aí que aquela coisa parou. Corremos e ficamos do lado do meu pai, morrendo de medo e perguntando o que era aquilo. Meu pai então pegou a sua lanterna e apontou na direção daquela coisa, e vimos um monstro de 4 patas, muito grande, quase do tamanho de um garrote. Apesar de parecer com um cachorro, não tinha como ser um, pois nunca vi nada daquele tamanho. Aquele bicho, com toda certeza, era um lobisomem. Meu pai começou a recarregar sua espingarda para atirar outra vez, e o bicho, percebendo a movimentação, se virou e saiu correndo para o mato. Nós também saímos correndo de volta para casa. Meu pai nos deu uma bronca e perguntou o que estávamos fazendo ali àquela hora da noite. Explicamos tudo, e então meu pai nos contou que a criatura era um lobisomem. Ele disse assim: "Vocês tiveram sorte que a gente estava indo naquela direção, porque, se não estivéssemos, o bicho tinha pegado vocês 2. O que vocês viram nessa noite é um lobisomem, um homem que se transforma num bicho." Meu irmão e eu ficamos pasmos quando ele falou daquela criatura. Foi só então que entendemos o porquê de ele sempre pedir para fecharmos as portas bem cedo. Depois de um longo sermão que entramos em casa, e desde aquele dia eu nunca mais saí sozinha durante a noite. Continuamos naquela rotina de dormir cedo por semanas, até meu pai dizer que estava tudo tranquilo e que o lobisomem já tinha ido embora.
Mas mesmo ele falando, eu não confiei. Aquele bicho era muito traiçoeiro, Sam. E naquela noite, se não fosse meu pai ter aparecido com Luiz, o lobisomem com certeza teria pegado a gente. Boa noite.